Graça e paz, amém? Tem alguém que hoje pela primeira vez, você está aqui pela primeira vez, tem alguém? Meu Deus, pela primeira vez vocês estão aqui hoje? Vocês estavam aonde, gente? Vamos dar uma salva de palmas para os nossos irmãos que estão aqui pela primeira vez. Deixe seu contato ali com os nossos obreiros e sinta-se à vontade nessa casa. Essa casa com certeza é a sua, é a família de Deus reunida na cidade de Itajaí, e seja muito bem-vindo, né? Eu tenho o prazer de dizer que esse ano eu faço 10 anos que estou nessa casa, apesar de estar, né, no Rio de Janeiro, por enquanto, né, nós estamos há 10 anos juntos, glorificando a Deus e vendo aquilo que Deus tem feito por meio, né, dessa casa, desse ministério. Então, se você ainda não tem uma família espiritual para chamar de sua, fique à vontade para nos procurar aí, procure os pastores aí, que eu tenho certeza que você vai ser bem acolhido, bem treinado, bem aperfeiçoado e quem sabe um dia enviado para fazer aquilo que Deus colocou no coração dele para a sua vida, amém? Abra comigo João, Evangelho, João, capítulo de número 5. João é bom, né, irmãos? Gostoso de ler, de falar. Tenho certeza que o Senhor tem algo preparado para a gente. Vocês acharam? Amém? Diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus ele foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? E o enfermo respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, pegue o seu leito e ande. E imediatamente o homem se viu curado. E pegando o leito começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso, os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado, e nesse dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que ele lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: pega o seu leito e ande. Perguntaram-lhe: quem é um homem que disse isso a você? Pega o seu leito e ande. Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus se tinha retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você foi curado. Não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. E por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então Jesus lhes disse: em verdade lhes digo, que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer, porque tudo o que este fizer, o Filho faz também, porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhes mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Amém? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, a tua palavra que é luz para os nossos caminhos, a tua palavra que é como um fogo ateado no nosso interior,
A tua palavra é como um martelo que é capaz de esmurecer qualquer tipo de coração endurecido. A tua palavra que permanece para sempre nos céus. A tua palavra que não tem a ver com um texto, mas que tem a ver com uma pessoa que fala por meio desses textos. E nós abrimos o nosso coração, o nosso entendimento, os nossos ouvidos, os nossos olhos, para abraçar com toda disposição a sua palavra. Em nome de Jesus, libera uma unção aqui nesse lugar, Senhor, para que nós possamos absorver a vida que jorra, Senhor, por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Duas coisas ou duas premissas que nós precisamos ter antes da gente ler esse evangelho são as seguintes. Primeiro, esse evangelho, ele é fruto de um tempo de um desvinculamento ou uma separação entre o judaísmo e o cristianismo. Esse texto surge exatamente no meio dessa divisão, no meio desse rompimento, porque antes desse texto, nós não tínhamos de maneira nenhuma algo que nós poderíamos chamar de cristianismo. Cristianismo, ele vai muito além, ou num tempo muito posterior do escrito dos próprios evangelhos, ou até mesmo de Paulo. Todas as vezes que você vai ler Paulo, você não vai ver um cristianismo, mas você vai ver um judaísmo, algo que de alguma forma recebeu luz pela vinda de Cristo, e isso fez com que aqueles homens começassem a seguir a Deus com um novo olhar, com uma nova forma. Essa é a primeira premissa quando eu olho para o livro de João. Eu preciso entender que aqui está acontecendo uma grande ruptura entre aqueles que se chamavam cristãos e aqueles que se chamavam judeus. Uma outra coisa que existe por trás do livro de João é que a comunidade que gera essa tradição, que gera esse evangelho, ela quer, de uma forma visceral, comprovar que Jesus, o filho de Maria e de José, é o filho de Deus. Então essas duas coisas são muito importantes quando nós vamos olhar para o texto de João, saber que existe uma grande ruptura entre judaísmo e cristianismo e que existe uma comunidade que está lutando com todas as forças para que as pessoas compreendessem que Jesus, o filho de José e de Maria, o Jesus, o Nazareno, o Jesus, o Galileu, ele é o filho do Deus eterno. Amém? Essas duas coisas são importantes. E aqui no capítulo 5, a gente vai perceber que esse Jesus judeu, esse Jesus oriundo da Galileia, ele está saindo, assim como todos os judeus, indo para uma festa. O texto não diz que festa é essa, só diz que uma grande multidão de judeus, porque a maior parte da população judaica, nessa época, nesse tempo de Jesus, não habitava em Jerusalém. Os príncipes habitavam em Jerusalém, os sacerdotes habitavam em Jerusalém, os nobres habitavam em Jerusalém. Porém, a maior parte do povo, cerca de 90% do povo, habitava nos arredores do Mar da Galileia. A maior parte do povo habitava na Galileia dos judeus, na Galileia dos gentios, porque era dali que saía o alimento, dali que saía as finanças, que movimentavam inclusive o templo. Então esses homens estão saindo como judeus para irem numa festa. E Jesus, ele também está saindo da Galileia para ir para essa festa dos judeus, que a Escritura não diz que festa é essa. Porém, ao sair, eles passam por um lugar chamado a Porta das Ovelhas. E ali na Porta das Ovelhas havia um tanque. Você já ouviu falar tantas e tantas vezes sobre esse tanque, um tanque chamado Betesda, que quer dizer Casa da Misericórdia. Jesus passa por esse lugar, junto com tantas e tantas pessoas, porém Jesus para porque ele vê algo interessante. Jesus vê um homem que estava ali há 38 anos, esperando que um movimento acontecesse para que ele fosse curado.
38 anos, né? Durante 38 anos, existe uma pessoa que está esperando algo acontecer. Existe 38 anos, durante 38 anos, o homem está numa expectativa, o homem está com a esperança de que algo pudesse mover na vida dele, de que algo pudesse transformar a sua vida, de que algo pudesse fazer com que o de repente para ele acontecesse. Como nós temos ouvido aqui, o de repente nem sempre é tão de repente assim, porque o de repente para essa pessoa que é tocada nesse texto por Jesus, não é tão de repente, demora 38 anos para acontecer o inesperado. Demora 38 anos para as suas expectativas serem correspondidas. Porém, o que eu quero destacar aqui hoje é que esse homem, em momento nenhum, deixou de ter expectativa naquilo que Deus poderia fazer. E eu estou vendo nesses dias, meu irmão, uma geração de pessoas que já não estão nutrindo expectativas sobre o novo de Deus, expectativas sobre aquilo que Deus pode fazer. Às vezes nós saímos de casa com o culto decorado, às vezes nós saímos de casa sabendo quem vai pregar. Às vezes nós saímos de casa com toda a liturgia, com todo o roteiro de uma reunião, e por muitas vezes nós não estamos abertos ao que Deus pode fazer. E deixa eu te falar, Deus, ele continua sendo perito em cumprir a sua palavra. Ele continua sendo perito em suprir expectativas. Então a expectativa é algo que move o reino dos céus. A expectativa é algo que move as mãos de Deus. E eu abençoo você para que nesses dias seja gerado dentro do seu coração uma santa expectativa, uma santa esperança, uma santa motivação, para que quando você saia da sua casa pensando, hoje eu vou receber um toque do Espírito Santo, hoje eu vou receber uma palavra diretiva de Deus, hoje eu vou receber aquilo que por tanto tempo, talvez 38 anos, eu esteja esperando em nome de Jesus. A expectativa é algo muito importante, porque Deus, ele trabalha sempre em sinergia com o homem. Nesse texto, nós vamos ver um trabalho que tem uma grande sinergia entre o homem e Deus. Sinergia porque Jesus está passando, Deus, homem, está passando por um lugar onde existe alguém que tem uma santa expectativa, aonde tem alguém que está esperando o movimento das águas, aonde tem alguém que está aguardando o inesperado, aonde tem alguém que está aguardando que os céus o toquem, porque de tempo em tempo era falado durante aqueles momentos em que os enfermos estavam ali, que as águas se moviam e o primeiro que pulasse naquelas águas era curado. E esse homem estava na expectativa. E algo interessante que acontece é que nós não temos nenhum relato de pessoas que foram curadas nesse tanque. Em toda a escritura, em toda a história, em toda a teologia, você não vai encontrar um homem sequer que tenha sido curado nesse tanque. Mas você vai encontrar um homem que há 38 anos estava na expectativa de ser tocado. Um homem que falhou durante todos os meses. Um homem que ficou frustrado dia a dia. Um homem que por muitas vezes viu pessoas sendo carregadas e lançadas na frente dele. Um homem que talvez tenha sido abandonado por homens, por amigos, tenha sido abandonado pela sua família. Nós vamos ver um homem que a Escritura faz menção de que ele sofria por 38 anos. E deixa eu te falar, os olhos de Deus não estão de maneira nenhuma fechados e vendados para o sofrimento humano. Os olhos de Deus continuam, meu irmão, nessa terra. O pecado não baniu Deus da esfera visível. Deus continua sendo Deus. Ele continua olhando para o sofrimento humano. Ele continua olhando para os corações que sofrem. Ele continua colhendo lágrimas. Ele continua vendo aquilo que os homens passam nessa terra. E nada nessa terra vai passar, meu irmão, desapercebido por aquele que tem o domínio de todas as coisas e por aquele que ama o ser humano, assim como ele ama o seu filho. 38 anos sofrendo. Mas um dia, ele foi tocado. As pessoas estavam indo para a festa. E tinha alguém que não era o centro das atenções.
o congresso acontecendo, e milhares de pessoas passando por aquela pessoa, indo para o congresso, indo para o lugar onde eles entendiam que céu e terra estavam conectados. O templo é o lugar onde o céu e a terra estão conectados. As pessoas estavam indo para aquele lugar, mas se esquecendo que tinha uma pessoa que estava há 38 anos enferma. E Jesus, ele para por aquele homem. Não quer dizer que ele menosprezasse a festa. Não quer dizer que para Jesus não tinha mais sentido o estar no templo. Não. É que ele viu que existia uma necessidade. Ele viu que existia algo que poderia acontecer e que aquilo que poderia acontecer não estava ligado aos sacrifícios, ao que estava acontecendo, ao que poderia acontecer no templo e na festa, mas que era prioridade para o coração de Deus. Um homem que sofre, uma mulher que sofre, ainda é prioridade para o Deus de toda a terra. Por isso o sofrimento humano não está oculto aos olhos do Eterno. Jesus, ele tem um diálogo com aquele homem e pergunta: você quer ser curado? E aquele homem diz: olha, não tem ninguém que passe por aqui e que me leve até as águas, porque toda vez que o anjo movimenta as águas, vem alguém lá e pula primeiro. Imagina, eu tenho um menino de 9 anos, meu irmão, se ele está ali naquele tanque, ele ia pegar uma pedrinha e jogar. Tu imagina, todo mundo lá olhando para o tanque, todo mundo iria pular e ninguém era curado. Quantas e quantas vezes deve ter passado um vento, quantas vezes deve ter caído um passarinho, deve ter caído uma folha, e todo mundo mergulhava e ninguém era curado. E o homem que está ali, ele é um paralítico, ele não consegue ver o que está acontecendo. Então, na imaginação dele, tinha um monte de gente que estava sendo curada e ele não. Na imaginação dele tinha muita coisa que estava acontecendo e só com ele não estava acontecendo. E às vezes nós cristãos, nós somos assim. Nós achamos sempre que Deus está fazendo uma obra poderosa na vida do outro e na nossa não. Nós sempre pensamos cristianismo em algo, sabe, que é fora da realidade. Em algo que precisa ter um tipo de adrenalina, porque se não tiver adrenalina não é cristianismo. Se não tiver arrepio, não é cristianismo. Se não tiver algum tipo de emoção, não é cristianismo. E na verdade, meu irmão, Deus, ele trabalha além da emoção. Deus, ele trabalha além da nossa percepção. Deus, ele trabalha esperando de mim e de você apenas a fé. Ou você sabe o que é fé? É abraçar o que ele disse. Pronto, eu não preciso sentir nada para crer. Eu apenas creio que ele existe, que ele é galardoador daqueles que o buscam. Ainda que eu não sinta nada, ainda que eu não veja nada, eu creio no que ele disse, que um dia ele vai cumprir a sua palavra. Esse homem está aqui. Um monte de gente sendo curada, sendo tocada na mente dele. Algo está acontecendo. Meu Deus, você não vai, você já viu? Tem um evento no Mevan, eu não fui. Meu Deus, e agora? Eu perdi o evento no Mevan. Será que o que eu iria sentir se eu estivesse lá? E às vezes nada. Porque nós sempre estamos pensando que cristianismo tem a ver com sensações. Estamos sempre pensando que estamos perdendo alguma coisa. Você fica em casa num dia, meu irmão, que tem reunião. Meu Deus, parece que eu estou perdendo alguma coisa. Porque nós somos movidos à adrenalina. Ah, pastor, então a adrenalina não é importante? É importante sim. Tem o seu lugar. Mas esse homem, ele está lá 38 anos, de alguma forma, sendo ludibriado e se frustrando. Por quê? Porque tem um monte de gente achando ele que está sendo curado e não está, porque não tem relato nenhum. Agora, o relato que tem é que o Messias aparece. O relato que tem é que o Messias não opera no templo, mas o Messias opera na casa da misericórdia.
no lugar aonde jazia uma grande multidão de enfermos. Jesus passa e para por um. Ele para por alguém que está no limite do sofrimento. E, meu irmão, tudo em João é teológico. A Escritura diz que tem um homem que tem 38, sabe o que é isso? 38 anos fala do tempo de uma geração. Quando a Escritura diz que tem 38 anos, está apontando para o término de uma geração. E quando Jesus passa e cura aquele homem, Jesus está sinalizando que está curando toda uma geração. Aquela geração não está chegando ao fim. E deixa eu te falar, eu amo a música lá de São Gonçalo, da Igreja de Trindade, que diz assim: que não passe de nós o seu espírito, que não seja preciso que se levante uma outra geração que vá adiante e faça aquilo que nós deveremos fazer. Deus não vai passar essa geração, não. Deus vai levantar, assim como na descida do Espírito, lá em Atos 2, homens, jovens, crianças, velhos, todos juntos, fazendo a sua parte no reino de Deus, meu irmão. Nós estamos no tempo de passada de bastão, podemos estar sim, mas passar o bastão é terminar o tempo e a tarefa, mas não é, meu irmão, deixar de ser coroado, não é deixar de cumprir de novo a sua parte no esporte, que é tão importante. Se você for ver passada de bastão, sabe como é que é? O primeiro que larga, ele é o mais forte, o que dá mais impulso. Os dois do meio são aqueles que mantêm a jornada. E o último é o velocista. Ou seja, o bastão é passado para pessoas cumprirem uma etapa dentro do propósito. Agora, não é sinal de que aqueles que passaram o bastão não vão funcionar de novo um dia. Então, deixa eu te dar uma palavra. Talvez você ache que o seu ministério acabou. Talvez você pense que aquilo que você fez no passado, Deus não vai te usar nunca mais. Deixa eu te falar, é só chegar de novo o seu momento, porque o bastão vai vir na sua mão. E na hora de ser coroado, sabe quem vai ser coroado? Todos. 38 anos sofrendo, mas Jesus interviu para que aquela geração fosse curada, para que aquela geração recebesse mais um impulso. E isso, sabe onde está acontecendo isso? Num livro que foi escrito depois do ano 70, num livro que foi escrito depois da guerra dos judeus. Sabe o que Jesus está dizendo? Nós ainda cremos na justa operação de cada parte. E quando Paulo fala isso, sabe do que ele está falando? A justa operação de cada parte são etnias juntas, são tribos juntas, são judeus e gentios juntos. Somente quando nós conseguimos trabalhar juntos, com gerações diferentes, com etnias diferentes, com classes sociais diferentes, é que existe o aperfeiçoamento do corpo. Jesus está curando uma geração. E aí, o camarada se levanta, é curado, pega o seu leito e anda. E o leito é como se fosse uma esteira, irmão. Não sei se aqui tem esteira, mas você enrola a esteira, bota debaixo do braço e caminha. E isso era algo que era feito pelos comerciantes daquela geração, porque os comerciantes, eles viajavam, né, quilômetros a pé e tinham que ter uma esteira para parar debaixo de uma árvore, debaixo de um lugar, para dormir e continuar a sua jornada. Então esse homem, ele pega a sua esteira, ele bota debaixo do braço, e é para onde ele vai? Meu irmão, ele nunca tinha ido num congresso, meu irmão. E ele vai para a convenção dos filhos ministeriais. Pô, eu sou judeu, né? Eu sou membro da igreja, então 38 anos aqui sem poder ir, esse ano eu vou. E aí ele foi, só que ele levou a cama dele. Ele foi, mas ele levou o colchonete dele. Quando ele chegou no templo, os judeus cercaram ele e começaram a dizer: o quê? Você não pode andar com a cama debaixo do braço? Jeremias disse isso, se eu não me engano, Jeremias 17. Você não pode carregar seu leito debaixo do seu braço. Você não pode fazer isso. Por quê? Porque quem faz isso é um comerciante. E sábado não pode trabalhar. E ele disse assim: olha, aquele que me curou disse: pega a tua cama e anda. E aí eu estou aqui agora. Ah, mas como é que é? Você foi curado? Fui. Quem te curou? Jesus. Aí eles: meu Deus, Jesus. Todo mundo aqui tem o nome de Jesus.
Como que a gente acha esse camarada agora? E aí depois Jesus faz o quê? Jesus vai para a festa também, irmão. Jesus vai para o congresso. E quando chega no congresso, Jesus está lá, e aí o homem que foi curado, ele reconhece, ó, é aquele Jesus lá, ó. Aquele Jesus que está com a roupa azul, que está com a veste assim, 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 é aquele Jesus, porque Jesus naquela época era igual ao José, João, era um nome muito comum. E aí quando eles reconhecem Jesus, eles vão atrás dele. E começam a perguntar, olha, por que é que você curou no sábado? Aí Jesus disse, olha, eu curei no sábado, porque o filho só faz aquilo que vê o pai, e o pai está trabalhando, então o filho trabalha também. Meu irmão, isso deu um nó na teologia deles. Por quê? Meu irmão, peraí, se você está dizendo que você é filho de Deus, se Deus tem filho, então não é só um Deus, são dois deuses. Porque na concepção judaica não existia a possibilidade de existirem mais de um Deus. Então, se Deus tem filho, filho de Deus também é Deus. Então não pode. Então é uma afronta de Jesus a maneira do judaísmo pensar espiritualidade de Deus. Como eu disse, o livro de João, ele tem intenções, ele tem propósito, ele é intencional. Não existe nenhum livro da Bíblia que não seja intencional, que não tenha vontade de nos marcar, de nos ensinar algo. E aí Jesus diz isso, e aí eles dizem, o quê? Você está dizendo que você é filho de Deus? Se você é filho de Deus, você também é Deus. E você vai ver lá no último versículo dessa parte, dessa perícope ali, que a Escritura vai dizer assim, a partir daí, os judeus começaram a perseguir a Jesus, tentando matá-lo. Nenhum lugar da Bíblia diz isso. Mas em João está escrito que Jesus, ele começou a ser perseguido e levaram ele a ser acusado e torturado e morto. Por quê? Não é porque ele dava um sermão bom, não é porque ele tinha sabedoria, não é porque ele operava milagres, nada disso. Jesus, ele foi levado ao tribunal romano exatamente porque ele disse que era filho de Deus. A cruz não era para o profeta, a cruz não era para o pregador, a cruz não era para o mestre, a cruz não era para o rabino, a cruz era para o filho de Deus. Ou seja, a cruz não é para qualquer um. A cruz não é para quem não tem propósito. A cruz não é para quem não tem missão. A cruz não é quem está por aí andando e de repente diz, achei uma igreja. Não, a cruz é para todos aqueles que se identificam e que entenderam que são filhos de Deus. Se você é filho de Deus, aí, meu irmão, você pode carregar a cruz porque ela é privilégio para você. Agora, se você não é filho de Deus, a cruz não é para você. Porque a gente sempre assimila a cruz ao sofrimento de Cristo. Mas Jesus, ele disse, sabe o quê? Vocês vão carregar a cruz de vocês. Cruz fala de missão. A missão do porquê eu existo e estou fazendo o que eu faço. Porque se você existe, compreendeu quem você é e está fazendo o que você precisa fazer, meu irmão, não vai ser fácil. Agora, se você vive aí como a teologia do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Se você vive assim, meu irmão, a vida vai passar batida. Não vai ter cruz. O sofrimento você resolve. Agora, quando você entende o porquê você nasceu, quando você entende o propósito pelo qual você está na terra, quando você entende por que você faz o que você está fazendo, aí sim, você pode dizer, eu estou carregando a minha cruz. Eles começam a acusar Jesus e o discípulo, que agora se torna discípulo, de quebrar a lei do sábado.
A lei que no início era pura, quando foi dada por Deus, mas depois foram colocando tanto adereço. É igual a árvore de Natal, né? A árvore de Natal está lá, aí a pessoa começa a botar um monte de adereço até a árvore cair, de tão pesada que ela fica, de coisas. Então a lei, ela nasce pura, mas as interpretações dos diversos judaísmos que haviam naquela geração foram colocando tanto peso, que se tornou insuportável seguir a lei. E Jesus, ele é acusado de infringir essa lei. Carregar o leito. Sabe o que é carregar o leito? É ter liberdade. A lei, ela não tolera a liberdade do homem. Por quê? Porque ele não é dono das suas ações. Para a lei, o homem precisa ser domesticado, porque ele não pode ser dono das suas ações. Isso é que a lei faz. Por isso não se pode fazer nada. Porque a lei não permite a liberdade humana. E Jesus o que faz? Toma o teu leito e anda. Devolve a liberdade para o ser humano. E é isso que é, meu irmão, o Evangelho. É Deus devolvendo a liberdade ao ser humano. E Deus hoje está dizendo: ei, toma a tua cama e anda, meu irmão. Se livra de todos os adereços aí. Muda a sua forma de pensar. Deixa o Espírito iluminar o seu ser. E comece a andar, não como nécio, mas como aquele que serve a Deus de todo o coração. Não mais por lei. Isso não quer dizer que a lei não funcione, mas agora pela graça e pelo Espírito de Deus. Toma o teu leito, anda, tira o fardo. Jesus nos mostra, nesse texto, primeiro, que ele é maior do que o tanque. Segundo, que ele é maior do que a lei. Terceiro, que ele é maior do que o sábado. Quarto, que ele é maior do que a enfermidade. Quinto, que ele é maior do que o templo. Ele fala duas coisas muito interessantes. Ele vai falar sobre ser filho de Deus e sobre ser filho do homem nesse texto. E como eu falei no início, de uma forma proposital. Ser filho de Deus tem implicações muito profundas aqui. Porque no imaginário daquela geração, quem era filho de Deus? O filho de César. Quando o imperador morria, havia um ritual de divinização. Então o imperador morria, se fazia ali uma macumba, né? Aí o espírito subia, e quando ele deixava um filho, aquele filho era filho de Deus. Por quê? Porque o imperador que morreu foi divinizado. Então todos os filhos dos imperadores romanos se tornavam deuses, por isso que tinha culto aos imperadores. Você vai ver isso, uma afronta a isso lá em Apocalipse. Havia um culto aos homens que eram como deuses. Por quê? Porque os seus pais foram divinizados. Quando Jesus diz que é filho de Deus, ele está dizendo: gente, olha só, não tem essa lenda aí que o pessoal diz, que César, né, ele é filho de Deus. Isso é só uma lenda. Sabe por que eu curo? Porque é isso que o Pai está fazendo. O que o Pai está fazendo? O Pai está se revelando a uma geração. E o Pai está dizendo que existe alguém aqui nessa terra que é o verdadeiro Filho de Deus. Não é César.
Então o texto está dizendo isso, em meio a um conflito, os judeus estão em guerra com Roma. Aí essa comunidade joanina diz assim: ei gente, vocês estão sabendo dessa briga que está acontecendo entre os judeus e os romanos, porque os romanos querem que os judeus se prostrem aos deuses que são homens. Não, esses deuses aí que são homens, não são deuses de maneira nenhuma. Por quê? Porque tem um homem sim, que desceu do céu, e esse homem que desceu do céu é Deus. A segunda coisa que Jesus diz é que ele é filho do homem. Daniel 7. 83 vezes no livro de Ezequiel. Filho do homem, quando nós lemos de uma forma inocente, às vezes a Bíblia, nós pensamos que a Escritura está dizendo que Jesus, da humanidade de Jesus. Quando nós lemos filho do homem, nós pensamos, isso é uma referência a Jesus, o Filho de Deus, como humano. E não. Porque em Daniel 7, sabe o que você vai ver? Você vai ver o Filho do homem, junto com o ancião de dias, tomando o reino eterno. O Filho do homem é a figura do Messias que iria vir à terra para estabelecer um juízo, para que então o reino de Deus fosse estabelecido. Então, quando Jesus diz que o Filho vai julgar, que o Pai deu poder ao Filho para julgar todas as coisas, ele está dizendo, sabe o quê? O que está escrito em Daniel está se cumprindo hoje aqui, dentro do templo. Ele está dentro do templo, o pessoal celebrando a festa, e ele está dentro do templo dizendo assim: ei gente, olha para mim, eu estou cumprindo a profecia de Daniel 7, eu estou cumprindo as palavras que vocês de sábado a sábado leem nas sinagogas, mas vocês não conseguem ter olhos para enxergar, vocês não conseguem ter ouvidos para ouvir, vocês não conseguem ter coração para perceber. Ele está dentro do templo dizendo que aquelas palavras estavam se cumprindo, mas aquela geração não tinha expectativa. Então ele se revela quem? Ele se revela um camarada que está 38 anos sofrendo, mas com a expectativa de que algo pudesse acontecer. Por isso, pode ser que aquilo que nós estamos esperando não aconteça nos lugares prováveis. Pode ser que o avivamento que a gente tanto espera não venha da forma como nós aguardamos. Porque às vezes nós estamos esperando algo novo com a mente velha. A síndrome de Samuel, né? Buscar algo novo com a mente velha. Porque Samuel foi assim. Samuel, Deus dá para ele o desenho de como seria o rei que o agradava. E aí Samuel foi lá e pegou o vaso e ungiu Saul. E aí logo depois Deus diz assim: olha, Samuel, vai lá agora e unge outro rei. Samuel agora pega um chifre e ele vai atrás de um novo rei na casa de Jessé. E aí quando se levanta o primeiro filho de Jessé, Samuel ele vem correndo querendo ungir o primeiro filho. Por quê? Porque o primeiro filho tinha o mesmo padrão de Saul, a mesma aparência de Saul, o mesmo estereótipo de Saul. E aí ele vai tentar ungir. Deus diz: ei Samuel, não. Aí passa o segundo, também forte, guerreiro, parecido com Saul. Samuel vem tentar ungir, e aí Deus diz: ei, esse não, para aí, para de tentar fazer as coisas da sua maneira, Samuel, porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê o estereótipo, Deus vê o que está dentro. Pode ser que aquilo que você esteja esperando aconteça de uma maneira totalmente diferente, inusitada, inesperada. E uma cultura de avivamento é uma cultura que cultiva o inesperado, o imprevisível. Deus continua sendo imprevisível.
Por isso, não se pode conhecer a Deus com a mente natural. Eu já disse isso outras vezes. Deus é tão grande. É verdade que não se pode conhecer Deus. Porque tudo que Deus é incapaz de ser conhecido por meio da nossa linguagem. Deus, ele sempre vai transbordar a realidade que nós nomeamos e que precisamos da ciência para isso. A realidade que eu e você nomeamos é incapaz de sustentar tudo que Deus é, porque Deus sempre vai transbordar essa realidade. Deus é tão grande que ele não cabe na eternidade, irmãos. Por quê? Isaías diz que existe o Pai da eternidade. Quem é o Pai da eternidade? Jesus. A eternidade tem um ponto de início, conta tempo. Por isso, espere o inusitado. Quando Deus veio em Pentecostes, sabe o que aconteceu? Deus deu para eles uma nova linguagem. Porque o que Deus estava fazendo era incompreensível. Então Deus dá a ele uma nova maneira de expressar as grandezas de Deus. Mas ativa a capacidade de quem não estava entendendo para entender. Apesar daqueles que Deus ativou a capacidade de entender, não terem provado. Então pode ser que tenha um avivamento. Muitas pessoas provem porque estão na expectativa, porque aqueles discípulos estavam, sabe quantos dias orando? 10 dias. Eles oraram 30 vezes, o judeu orava 3 vezes por dia, né? 30 orações. E aí o Espírito veio de repente, mas não foi de repente. Por quê? Expectativa. Por isso, meu irmão, nós precisamos do lugar de oração. Por isso, nós precisamos do lugar de devoção. Por isso, nós precisamos voltar a dizer: Deus, me surpreende. Eu não quero ser nem previsível, nem conseguir ver alguma coisa assim, na igreja. Eu quero ser surpreendido todos os dias. Eu quero que todos os dias a minha vida seja renovada. Eu quero que todos os dias a minha vida seja uma surpresa. – 38 anos cultivando uma expectativa. Os discípulos ficaram 10 dias orando 30 vezes. E de repente aconteceu. E o de repente, não é de repente, precisa de quê? Sinergia, cooperação humana. Nada do que Deus faz na terra, Ele faz sozinho. Nada. Sempre vai existir um humano ativador. Sempre vai existir alguém que diz assim: eu quero. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou aqui na brecha. Não faz nada, Deus, sem eu participar. Deus sempre vai levantar pessoas assim, com uma santa expectativa de serem colaboradores, cooperadores fiéis de Deus. Que o Pai está fazendo. Isso é algo que nós muito ouvimos. E nós temos respostas proféticas, porque nós falamos do lugar que nós estamos. Então, dependendo de onde eu esteja, eu vou ter uma resposta profética ao que Deus está fazendo a partir do que eu estou vendo. Então, eu estou no lugar e estou vendo algo. Eu vou ter uma resposta do que Deus está fazendo a partir do meu lugar e da minha ótica. Porém, isso não é tudo que Deus está fazendo. Porque tem outra pessoa num outro lugar que também está vendo. Agora, quando nós olhamos para o texto, o próprio texto vai dizer o que Deus está fazendo. Porque o filho não faz nada sem que o pai tenha feito. E Jesus disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também.
Então, o que Deus está fazendo no texto? Sabe o que Deus está fazendo no texto? Deus está se inclinando a uma pessoa que sofre. Sabe o que o Pai está fazendo no texto? O Pai está se deslocando do seu lugar e se revelar ao ser humano. Sabe o que nós podemos afirmar? O que Deus está fazendo? Os olhos dele não estão fechados ao sofrimento da humanidade. Deus continua descendo, Deus continua amando, Deus continua abraçando, Deus continua se inclinando, saindo do seu lugar, saindo do seu trono e visitando a humanidade. O que o Pai está fazendo? Ele está se inclinando. Graça nunca é graça no mesmo nível. Eu nunca vou ser gracioso com alguém que tem a minha mesma altura, que tem a minha mesma condição. Graça só é graça quando há um deslocamento, quando eu saio do meu lugar. Graça só é graça quando eu desço. Isso é graça. O que o Pai está fazendo? O Pai está descendo a uma geração. O Pai está desejoso de comunicar o coração dele com o homem. Deus, quando quis se fazer visível, ele não se tornou um cavalo. Deus, quando quis se tornar visível, ele não se tornou, meu irmão, o sol, a lua, a estrela. Deus, quando quis se revelar, ele se tornou um homem, ele desceu. Porque ele é a imagem do Deus que não se consegue ver. Deus, o Pai, não se consegue ver. Agora existe alguém que se consegue ver, um judeu de 33 anos, que continua sendo um homem. Tem gente que pensa assim, meu irmão, a gente não é espírita, ok? Espírita que acredita em fantasminha. Nós acreditamos em corpo. Jesus, ele continua sendo homem em Deus, Deus homem. Explica isso, não sei, eu sei que é assim. E ele continua sentado no seu trono como homem. E todas as vezes que você quiser ter um vislumbre de quem é Deus, você vai ver um judeu que seguiu a religião judaica a vida inteira dele, mas que hoje governa todo mundo, todas as nações. Todo o cosmo foi reconfigurado por aquilo que ele é. Amém? Pular de volta eu não consigo, irmão. Igual Jesus, ele desceu e ficou aqui. E continua, porque ele disse: não vos deixarei órfãos, mas estarei com vocês até a consumação dos séculos. Apocalipse diz que ele, anda no meio dos 7 castiçais, candelabros. Ele continua descendo. Ele continua liberando graça. Por isso, nada daquilo que acontece na nossa vida está distante dos olhos de Deus. Ele continua presente. Agora, sabe o que nos afasta? A expectativa. Nós vivemos a vida comum e ordinária como se Deus não existisse. Sim ou não? Para a gente fechar, algumas coisas que são interessantes. O tanque de Betesda é um lugar de impotentes. Somente um lugar de impotentes é que gera mover, irmão. Cegos, coxos, paralíticos, impotentes. E a Escritura diz que acontecia ali o quê? Um movimento. Um anjo descia de tempo em tempo e movimentava as águas. O lugar que nós queremos do mover de Deus, o lugar que nós queremos de avivamento, o lugar que nós queremos de bênção, é o lugar onde Deus espera de nós a cooperação, mas os méritos não são nossos. Não vai vir por causa de mim.
Não vai vir porque você prega bem, porque você serve bem. Não vai vir porque você tem, uma patente. Não vai vir porque você é bispo, porque você é diácono. Não, vai vir porque Ele disse. Deus se relaciona conosco por meio de promessas. E pronto. Ele disse, pronto. Vai se cumprir. A segunda coisa interessante é que aquelas pessoas, elas estavam focadas. Todos. É o que Paulo diz em 1 Coríntios, que todos possam falar a mesma coisa e ter o mesmo parecer. Eles estão focados, olhando para uma coisa só. Eles estão ansiosos e aguardando um movimento. Aonde estão os nossos olhos nesses dias? Para onde nós estamos olhando? Porque Deus, por muitas vezes, quer cumprir a sua palavra, mas nós estamos olhando para lugares diferentes, estamos buscando coisas diferentes. E tudo que Deus deseja fazer, Ele deseja fazer não comigo, mas conosco. Então está chegando o tempo de nós nos tornarmos um. Para quê? Para o mundo saber que Ele nos enviou, para o mundo saber que Ele é Deus. Vai existir um momento que nós vamos precisar ter uma só linguagem, que nós vamos precisar ter uma só forma de pensar, que nós vamos precisar ter um só parecer, e isso vai puxar a palavra que está sobre a nossa geração. Ele vai descer e se inclinar sobre a geração que tem 38 anos, só tem 2 anos para ela terminar. Deus está nos dando mais 2 anos. Uma outra coisa é que na Bíblia também a palavra anjo fala também de homens. Existem homens que são como anjos. E a nossa espiritualidade, ela hoje é privada, particular. E às vezes a gente lê para a Escritura e transfere isso, achando que a Escritura, ela foi feita para uma espiritualidade privada. Mas não. A Escritura existe para a comunidade. A Escritura existe para o povo. E nós, enquanto indivíduos, Deus respeita assim nossas individualidades. Deus não aprova individualismo de maneira nenhuma, mas Ele respeita a nossa individualidade. Agora, o poder de Deus reside quando eu desço para que o outro possa crescer. Quando eu entendo que falta algo em mim e o outro completa aquilo que falta, como Moisés e Arão. Moisés não sabia falar, mas Arão sabia. Arão não sabia ver, não conseguia ver, mas Moisés via. É isso que Deus tem. E como anjos de Deus, Ele está nos dando a oportunidade de movimentar águas de pessoas. Quantas pessoas que você conhece que poderia estar aqui essa noite? Quantas pessoas que você conhece que você poderia agitar as águas dessa pessoa? Que você poderia no domingo dizer, ei, vamos para o culto hoje. Vamos ouvir uma palavra hoje. Quem que vai pregar? Não sei quem vai pregar, não interessa quem vai pregar. Mas eu sei de uma coisa, o mesmo Espírito que esteve com Moisés, também está com Josué. O mundo é como o tanque de Betesda. Está lá. Existem crendices. Existem tradições. Pessoas estão ansiosamente aguardando um milagre. Dificilmente você conversa com alguém que não conhece a Cristo, que não esteja esperando uma intervenção divina.
E nós, como anjos, como ministros de Deus, podemos movimentar as águas dessas pessoas. Ah, mas lá a igreja já está grande demais. Não, meu irmão, derruba essas paredes, congrega lá no lugar aberto, seja qual lugar que for. O importante é que Deus deseja fazer com que você movimente águas e toque pessoas. Porque tudo que Deus vai fazer nessa geração, Ele vai fazer em sinergia com o homem. Ele vai fazer junto. Então, não fique esperando, o Espírito vai tocar. Seja o agente, seja o anjo de Deus na vida de alguém. Eu só estou aqui, sabe por quê? Porque um dia teve um anjo de Deus que disse, eu vou te levar para o movimento das águas. Eu disse, não quero. Ele disse, sim, você precisa de ser curado. E essa pessoa me agarrou pelo braço e me levou quase que à força para a igreja. E eu falei, eu odeio esse cara. Mas eu estou aqui até hoje. Mais de 25 anos. E todas as vezes que eu fraquejo, sabe o que Deus faz? Deus envia um anjo. Seja para ligar, seja para mandar uma palavra, seja para mandar um WhatsApp, dizer, ei meu amigo, eu estou aqui, eu não sei, talvez as águas da sua vida estejam paradas, e tudo que está parado está morto. Sabe por que tem cura? Porque tem movimento. Se não tiver movimento, está morto. A única coisa que nasce em água parada é dengue. Então eu não sei como que está a sua vida. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu não sei como que está a tua vida hoje. Mas eu quero pedir licença ao irmão que está do seu lado. E você vai sacudir a pessoa que está do seu lado e vai dizer, eu quero ser anjo na sua vida. Em nome de Jesus, não vai passar essa geração. Em nome de Jesus, as palavras que foram liberadas sobre nós vão ser cumpridas sim. Ei, você vai sair daqui curado. Ei, você vai sair daqui com a resposta que você estava precisando há tantos e tantos anos. Ei, você vai sair daqui com o seu filho salvo. Você vai sair daqui, meu irmão, abençoado. Por quê? Porque eu decidi ser anjo hoje e movimentar as águas da sua vida que estavam paradas. Em nome de Jesus, seja tocado agora por Ele. Pega a tua cama e começa a andar, meu querido. Pega a tua cama e começa a andar. Declare, eu sou livre. A religiosidade, a lei tentam nos aprisionar, tentam nos fazer ser escravos, mas Jesus Cristo, Ele diz, toma a tua cama e anda no sábado. Pai, que os grilhões sejam quebrados hoje. Porque o Filho do Homem veio para destruir as obras do diabo. E a inserção de regras à lei é obra do diabo. Pessoas carregarem fardos pesados é obra do diabo. Enfermidades terríveis é obra do diabo. Em nome de Jesus, começa a trabalhar dentro de nós. Começa a libertar essa noite. Começa a fazer aquilo que só você sabe fazer, surpreender-nos. Surpreende essa geração com algo que eles nunca viram. Surpreende essa geração com o inusitado. Não nos
Jesus deixa padronizar aquilo que você faz, porque você faz tudo de novo, e mais uma vez de novo, e de novo, porque você é criativo. Surpreenda pessoas hoje aqui. Vem mais uma vez, toca-nos mais uma vez. Batiza-nos com expectativa. Às vezes nós cantamos sobre a sua volta, mas não temos expectativa do Jesus que vem hoje, do Jesus que toca hoje, do Jesus que opera hoje. Vem e lança luz sobre aquilo que já temos, para que a nossa mente, para que os nossos hábitos, para que a nossa cultura seja transformada, Senhor. Porque temos certeza de que o Senhor permanece o mesmo, fazendo coisas novas. Porque o Senhor não é só o alfa e o ômega, nem só o princípio e o fim, mas o Senhor também é recomeço. Então, em nome de Jesus, starta um novo começo na vida de pessoas aqui essa noite. Libera uma unção hoje, Senhor. Com armas de fé, e nada irá existir enquanto adoramos. As tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono assim está, teu nome imutável é. Não prevaleceu e nada irá impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, O texto diz que Jesus ele passa pela porta das ovelhas. É o lugar onde
as pessoas compravam os seus sacrifícios e passavam para chegar no templo. O que o Pai está fazendo? Ele continua sacrificando. Ele continua se doando. O que o Pai está fazendo? Ele continua recebendo sacrifícios. Porque ainda existe um mediador entre Deus e os homens. Ainda existe uma oferta sendo entregue todos os dias. E Deus ainda exige de nós um sacrifício vivo, santo e agradável. Porque esse é o nosso culto inteligente. Quando compreendemos que Ele deseja trabalhar junto. Por isso o sacrifício é vivo. Ou seja, vai te custar alguma coisa, meu irmão. Poucos estão dispostos a perder. Mas deixa eu te falar, aquele que não perder a sua vida pela minha causa, não vai achá-la. Por isso hoje é dia de passar na porta das ovelhas. Hoje é dia de se entregar ao sacrifício. Porque isso é aquilo que o Pai está fazendo. E o Filho só faz aquilo que vê o Pai fazer. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de você dar sua força a Ele. Hoje é dia de você dar o seu louvor a Ele. Hoje é dia de você dar o seu melhor a Ele. Hoje é dia de você dizer sim. Eu não vou sair daqui da mesma maneira que eu entrei, não. Eu saio com uma nova expectativa, com uma nova esperança, motivado por aquilo que Deus vai fazer nesses dias. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Salva hoje aqui. Por meio da tua palavra. A tua palavra que ativa a fé. A fé para compreender as grandezas de Deus. E a tua palavra que ativa. Eu abençoo para que a fé no coração das pessoas seja ativada hoje. Que pessoas se encontrem hoje com o eterno, com o divino, com o inesperado, com o inefável, com aquele que não se pode explicar, com aquele que transcende a realidade, com o invisível mais real. Delata nosso coração hoje, Senhor, para que conheçamos mais, para que provemos mais de quem o Senhor é, que nós possamos ser batizados hoje com uma santa expectativa, uma santa fome, uma santa sede. Traz de volta a fome, traz de volta a sede. Que a tua palavra, Senhor,
não volte vazia. É o que eu te peço, para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus?